para você de todo o Brasil. Começa agora o Norte Investigação, um programa do Grupo Norte de Comunicação presente nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Tocantins e pela Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. Eu sou o jornalista Walter Frota e a partir de agora você me acompanha em mais uma reportagem investigativa. No programa de hoje, vamos falar sobre uma cidade do estado de Rondônia, conhecido por ter a Câmara Municipal mais poderosa do Brasil. Por lá, 2 prefeitos foram cassados no último ano. Nossa equipe de reportagem investigativa foi até Candeias do Jamari apurar o caso e os detalhes você acompanha a partir de agora. Esse é o município de Candeias do Jamari, localizado no estado de Rondônia. A cidade é conhecida pelo histórico conturbado de políticos que já passaram pela prefeitura. Entre 2012 e 2023, mais de 10 prefeitos passaram por aqui. Quase nenhum conseguiu cumprir o mandato até o final, como prevê a lei. Em 2012, o então prefeito Dinho Souza, do PV, assumiu a prefeitura. Em 2014, Dinho renunciou ao cargo para concorrer à vaga de deputado. Quem assumiu foi seu vice, Francisco Sobreira, do PSDB. Porém, Francisco renunciou ao cargo pouco mais de um ano após ter assumido. Na época, a mulher de Francisco se envolveu em um escândalo após comunicar um falso sequestro à polícia. Após a renúncia, quem assumiu a prefeitura foi o vereador e presidente da Câmara Municipal de Candeias, Júnior Silva, o qual permaneceu por 9 meses como prefeito interino da cidade. Em 2017, Chico Pernambuco, do PSB, vence as eleições e assume a cadeira de prefeito. Porém, em março do mesmo ano, ele foi assassinado em frente à sua residência. Quem assumiu a prefeitura do município foi o vice de Chico, Luiz Ikenorushi. Porém, em novembro de 2018, ele foi cassado pela Câmara Municipal por suspeita de improbidade administrativa. Após a cassação de Luiz, o então presidente da Câmara Municipal, Lucivaldo Fabrício, assumiu interinamente a prefeitura do município. No mesmo ano, Lucivaldo concorreu às eleições suplementares e foi eleito. 15 dias antes de acabar seu mandato, Lucivaldo foi afastado do cargo e quem assumiu foi seu vice, André Bem, que ficou no cargo até dezembro de 2020. Em 2021, quem assume a prefeitura é Valteir Queiroz, após vencer as eleições municipais. Mas em 2023, Valteir foi afastado, após ser alvo de uma operação da Polícia Civil que investigava fraudes em licitações. Após um mês da operação, a Câmara Municipal cassou o mandato do então prefeito. O vice-prefeito Tonin Cerejeira assumiu a prefeitura após a cassação de Valteir. Mas em novembro de 2023, a Câmara também cassou o mandato do prefeito por suspeita de má gestão dos recursos da prefeitura. Após a nova cassação, quem assumiu a prefeitura foi o presidente da Câmara, Alcemir Almeida. Ele permanece no cargo até o Tribunal Eleitoral de Rondônia decidir se a nova eleição será feita de maneira direta ou indireta na cidade. Após tantas reviravoltas na prefeitura do município, o núcleo de investigação recebeu diversas denúncias que apontam supostas manobras feitas pela Câmara do município para realizar constantemente a troca de prefeitos. Vamos até Candeias para entender melhor a movimentação política na cidade. No município, o atual prefeito aceitou conversar com a nossa equipe. De acordo com ele, hoje o orçamento anual da cidade é de mais de 100 milhões de reais, o qual não é suficiente para administrar tudo. O orçamento hoje, 104 milhões. É suficiente para atender as demandas? Não é. Por que não é? Porque não dá, entendeu? O nosso município é muito grande. Questionado sobre a possível articulação de vereadores para trocar prefeitos, ele diz não ter conhecimento. É o que todo mundo fala, né? Mas assim, eu estou aqui, não sei se é porque eu estou pouco tempo, mas até agora, nesse momento, eu não vejo isso da Câmara, né? Porque as cobranças que é feita hoje para mim, como prefeito, é o que eu fazia quando eu estava lá como vereador, que eu fazia para o prefeito, né? Até hoje, graças a Deus, nós estamos trabalhando. Assim, estamos trabalhando uma administração que nós tenta resgatar a dignidade do nosso município. Para você que ligou a TV agora, hoje nós estamos falando de um caso lá do município de Candeias do Jamari, no estado de Rondônia,
onde vários prefeitos foram cassados e outros afastados. Quase nenhum prefeito conseguiu cumprir o seu pleito até o final. E de acordo com denúncias recebidas pelo Núcleo de Investigação do Grupo Norte de Comunicação, as cassações ocorreram porque os prefeitos não atenderam pedidos realizados por parlamentares da Câmara Municipal. Eu quero destacar aqui que a Câmara Municipal do município de Candeias do Jamari pode sim fazer esse tipo de ato, a cassação. Mas se isso se tornar algo corriqueiro, perde toda a credibilidade. Veja bem, 11 anos passaram 10 prefeitos na cidade. É uma situação que quem perde com isso é a população. O que nós vemos na pequena cidade de Candeias do Jamari, localizada no centro do Brasil, em um dos estados mais novos da nossa nação, é um verdadeiro descaso. O que nós pedimos aqui no programa é que as autoridades olhem com atenção com relação a esse município, onde pessoas terminam sofrendo, desamparadas, falta de infraestrutura, adormecida no tempo por conta de alguns. A gente chama a atenção das autoridades e cobra aqui através do nosso programa. Envie suas denúncias para o Norte Investigação. Você de Tocantins, da capital Palmas e dos municípios que fazem parte do estado. O nosso DDD é o 92, telefone 992 97 2401. No programa de hoje, nós estamos falando sobre a cidade de Candeias do Jamari, no estado de Rondônia. Segundo informações obtidas com exclusividade pelo Núcleo de Investigação, essa cidade cassou diversos prefeitos em pouco mais de 10 anos. Somente no ano de 2023, 2 prefeitos foram cassados pelos vereadores de lá. Os detalhes você acompanha na segunda parte da reportagem investigativa. Na Câmara Municipal, alguns vereadores negam a possível manobra para cassar prefeitos que não atendem seus pedidos. É que é improcedente essa denúncia. Eu fui presidente de uma comissão onde levou a cassação do então prefeito Valteir Queiroz. Não, isso não procede. Eu estou no meu primeiro mandato, estou com 3 anos de mandato aqui. Isso não procede. Tanto o prefeito Valteir e tanto o prefeito Tonício cometeram as infrações e foi esse motivo que a Câmara teve que cassar. Agora, os demais eu não posso responder porque eu não estava aqui no Parlamento. Não é que procede, mas a questão de que, já que cassou, depois cassou novamente, claro que gera isso com a população, mas que essa casa ela foi palco de manifestações da população pedindo a cassação. Se você for ver, a própria população vinha com faixa, com cartaz, pedindo as cassações. Mas alguns vereadores fugiram da nossa equipe e se recusaram a falar sobre o tema. Como é que o senhor vê esse processo de cassação dos prefeitos? O senhor já falou. Vamos falar como é que o senhor enxerga esse processo. O senhor não quer se pronunciar sobre? No dia eu dou entrevista, hoje não. Deixa para a próxima. Não quer se pronunciar sobre? Por que não? O último prefeito cassado diz que foi vítima de perseguição por parte dos vereadores. Acredito não. A própria história do município de Candeias, ela traduz, o que se de fato contextualiza nos dias de hoje. Se não haver uma intervenção judicial e da própria polícia e dos órgãos de fiscalização e controle, isso vai se perpetuar. Valteir Queiroz foi afastado do cargo após uma operação da Polícia Civil contra a corrupção. De acordo com a polícia, o que motivou o início das investigações foi denúncias relacionadas à má administração do dinheiro público e o envolvimento com possíveis fraudes e licitações. Nós iniciamos essa operação, na verdade, no ano de 2021, após recebermos uma denúncia anônima que havia um conluio entre o executivo do município de Candeias. A atual gestão tinha acabado de ingressar, tinha iniciado o mandato naquele ano, para que houvesse um conluio entre empresários
e o executivo para prestação de serviços em um dos contratos, né, por meio de uma licitação. O principal objetivo dessa investigação foi apurar o direcionamento desse contrato, né, as pessoas envolvidas, os crimes ali delineados. Ele foi afastado na segunda fase da operação, que ocorreu em junho do ano passado, e após ser afastado, ele não retornou ao cargo por ter sido cassado pela Câmara de Vereadores. Esse advogado especialista em direito eleitoral afirma que as constantes cassações não são irregulares, porém podem caracterizar perseguição política caso continue acontecendo na Câmara Municipal da cidade. É preciso verificar que elas ocorreram por causas não eleitorais. Então a Constituição prevê que o município, no caso, ele pode prever como será o procedimento de cassação e de substituição do prefeito cassado. Então, nesse caso, ocorreu devido a improbidades administrativas que foram verificadas durante o mandato, eventualmente verificadas, né? E assim os vereadores decidiram por cassar os prefeitos dos seus cargos. Mas isso acaba por causar uma certa desconfiança do eleitor, uma certa revolta, porque o eleitor ele elege os seus candidatos, né? Elege o prefeito, é um processo democrático e essas diversas cassações que têm ocorrido acabam por deslegitimar o processo democrático, porque os cidadãos elegem o candidato da sua escolha e os vereadores vão lá e caçam esses candidatos, que no caso são os prefeitos. Nas ruas de Candeias do Jamari, os eleitores reprovam a constante troca de prefeitos na cidade. E a maior baixaria é essa troca de prefeito, tá? Porque esse Candeia merecia um homem de responsabilidade para assumir nossa prefeitura e cuidar dessa pequena cidade nossa. Então agora fica essa baixaria entre A, entre B, e as coisas é do mesmo jeito, de mal a pior. Entra um, entra outro, daí a pouco a maloca de lá já expulsa o cara, não tem nem como trabalhar. Então a gente precisa de gente nova, de gente de fora que consegue administrar o município. Eu completei 18 anos esse ano, aí é a minha primeira eleição que eu vou votar e eu não sei em quem votar, porque não tem, como falaram, não tem ninguém de confiança, que quem garante que a Câmara não vai fazer outra votação para tirar essa pessoa. Então, assim, acredito que Candeias merece um representante direito, alguém que a gente possa confiar. Quem perde é a população com essas trocas de prefeito, porque quando entra um prefeito, ele tem no mínimo 90 dias para começar a trabalhar, para organizar a casa. E com essas trocas de prefeito, o município sofre, os comerciantes sofrem, perde, né? Perca de vendas, porque para de girar o dinheiro no município. Para nós não é bom. Vocês viram aí os detalhes na reportagem. Essa cidade carece de um prefeito. São 11 anos sem uma administração contínua. Eu pergunto para você, como a cidade vai desenvolver? Senhores vereadores, se existe fundamento para a cassação, então faça. Caso não haja, deixe a pessoa eleita democraticamente exercer o seu pleito. Vocês viram que a população está insatisfeita com essa troca excessiva e pede explicação. Vocês puderam ver que algumas pessoas da cidade citam o fato de não terem quem confiar para votar. E mais, hein? O Norte Investigação vai continuar acompanhando a situação do município de Candeias do Jamari. Você de Boa Vista, Cantá, Mucajaí e outras cidades do estado de Roraima, mande a sua denúncia ou sugestão para o nosso WhatsApp DDD 92, telefone 99297 2401. No quadro Desaparecidos de hoje, nós vamos acompanhar a história de Lucas Souza da Silva, de 19 anos. Ele foi visto pela última vez quando saiu para ir a um hospital na cidade de Manaus e não voltou. Segundo a família, ele está desaparecido desde o dia 8 de agosto de 2019. Acompanhe agora. Ele botou a mão no meu ombro e disse assim: mãe, não diga nada para ninguém para onde eu fui. Aí chamou o Uber, né? Eu não falei nada assim, não passou nada na minha cabeça. Aí a outra minha filha que mora aí chamou o Uber, aí o Uber chegou, esse portão abriu. Ele levou a sacolinha, uma sacolinha assim, com os documentos dele. Lá no portão
Ele falou assim, mãe, ligue para a Núbia, que é uma irmã dele que mora no Viver Melhor. Ligue para ela que eu vou para lá, depois que ele saísse do SPA, né? No SPA do Galileia. Meu filho nunca me abandonou. Nunca ia me abandonar. Ele era meu filho caçula. Todo dia eu chegava do trabalho, ele ia me esperar ali. Ele me abraçava, ele botava a mão por cima do meu ombro. Mas a sua mãe sofre muito. Muito, que foi um pedaço de mim que você levou. Você levou minha alegria, você me deixou muito triste. Mas eu não perco minha fé de um dia encontrar você. Sei que nós vamos se abraçar. Nunca perdi a minha esperança de encontrar você. Lucas, sempre te amei e vou te amar até meus últimos dias da minha vida. Você será sempre meu filho. Longe, onde você estiver, volte para sua mãe. Só ela sabe, Deus sabe, o sofrimento que ela passa todos os dias por você. Franciel Salgueiro de Souza é procurado pela Polícia Civil do estado de Rondônia. Ele é suspeito de ter cometido um homicídio no dia 6 de junho de 2023. Atualmente, ele está foragido com um mandado de prisão preventiva em aberto. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Franciel, ligue para o Disque Denúncia por meio dos números 197 ou o 190. Você de todo o Brasil, muito obrigado pela sua audiência. Você de Rio Branco, Bujari, Sena Madureira e outras cidades pertencentes ao estado do Acre, mande a sua denúncia e sugestão para o nosso WhatsApp, DDD 92, telefone 99297-2401. Na próxima semana estaremos de volta. Sempre nos acompanhe pelas redes sociais, portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e participação. E para você, de todo o Brasil, não esqueça, o Norte Investigação está de olho.